Olá, meus irmãos. Meu nome é Edson Junqueira, tenho 34 anos, trabalho mais ativamente, participo mais ativamente na Sociedade Espírita Legionários do Bem, mais conhecido como Berçário Dona Nina. E antes de começar a minha fala, gostaria de agradecer ao Jean pela oportunidade acima de tudo de aprendizado, oportunidade de estudo, oportunidade deste contato com o Evangelho. E sobre este contato me recordo de um conto de nosso querido Humberto de Campos, no livro Contos dessa e da Outra Vida, mais especificamente no capítulo 27, intitulado Na Vinha do Senhor, onde Humberto de Campos nos relata um diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro, entre Simão Pedro. Logo após a partida de Jesus, logo após a aparição de Jesus, Simão Pedro ficara ali muitas vezes querendo ainda conversar com Cristo, tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, ansiava em começar um trabalho, tinha acabado de abrir ali a casa do caminho, então ele tinha muitas dúvidas. E um certo dia, ele em suas preces fervorosas, eis que parece diante dele, eis que se materializa o nosso Divino Mestre diante dele e diz: Simão, Simão, quando quiseres falar comigo, utiliza-te do Evangelho, ou seja, abre o Evangelho. E podemos tomar partido também para nós quando abrimos o Evangelho, automaticamente, quando assim feitos com afinco, nós entramos em diálogo direto com o nosso Divino Mestre, com os mentores espirituais, com o nosso anjo da guarda, tendo ali respostas para questionamentos dos mais profundos do nosso íntimo, obtendo ali consolo, obtendo ali uma palavra de encorajamento, uma mensagem de fé, de esperança. Então, este contato com o Evangelho é importantíssimo para nós, para a compreensão da nossa vida, para melhor entendimento, para melhor compreensão das oportunidades que nos são dadas para a nossa elevação, para a nossa jornada, para o nosso trabalho, para a nossa ascensão. Então fica aqui o meu agradecimento, e o tema proposto para os estudos de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vamos nos deter mais precisamente nos itens 8, 9 e 10, intitulado Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, onde vamos comentar duas passagens de Jesus, uma no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, e a outra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 ao 40. Então, para começarmos, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20, Jesus fora ali procurado pelos fariseus, pelos escribas vindos de Jerusalém. Estavam ali ao conhecimento deles os milagres, a fama que estava se instituindo sobre Jesus. Então eles foram ali ter com ele para saber sobre este pobre Galileu que estava ali a fazer diversos milagres. E ao chegarem diante de Jesus, diante dos discípulos, eles ali constataram uma falta gravíssima para eles, uma falta gravíssima, pois eles tinham muitas tradições. Os mais velhos, eles inseriram junto da lei mosaica algumas tradições, algumas delas acima até propriamente dos mandamentos de Deus, da lei mosaica, passível até mesmo de morte.
E essa falta que eles identificaram ao se defrontarem com Jesus e os discípulos era a de não haverem lavado as mãos antes da refeição. Isso para eles era muito grave, isso para eles era passível até mesmo de morte. Então eles questionam Jesus, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Ou seja, haviam sido questionados justamente por essa falta para eles gravíssima, onde era ensinado, onde eles passavam isso para os discípulos, para a população, para os povos, para os seus discípulos. Então Jesus lhes responde com um questionamento. Jesus, de certa forma, não somente responde, mas, por assim dizer, contra-ataca, dizendo: por que violais vós os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Por que vocês estão violando os mandamentos de Deus, não estão seguindo os mandamentos de Deus para seguirem tradições humanas, tradições que eles mesmos inseriram junto dos mandamentos de Deus? E Jesus continua sua fala exemplificando, dizendo: porque Deus pôs este mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou sua mãe palavras ultrajantes. Ou seja, Jesus resgata um mandamento de Deus, mais precisamente no livro de Êxodo, do Antigo Testamento, que é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, Deus trouxe este mandamento: honrar vosso pai e a vossa mãe, e os fariseus colocaram ali uma tradição para, não conseguindo, não praticando, estarem quites para com a lei, que é o que Jesus complementa. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, eles colocaram que se fizessem alguma oferta, alguma oferenda no templo em nome do pai e da mãe, estariam quites para com a lei, estaria tudo certo. Então Jesus adverte, dizendo que, fazendo isso, torna-se inútil o mandamento de Deus, torna-se inútil esta lei, a lei mosaica, o que de mais sublime havia. Então Jesus questiona o porquê que eles estavam fazendo isso, colocando as tradições acima das leis, colocando o que havia de mais sublime, enviado do mais alto, em segundo plano. Jesus, então, mais enérgico, chama-os de hipócritas. Vale lembrar que a palavra hipócritas, na tradução no hebraico, a tradução do hebraico tem o sentido de atores. Então Jesus diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Ou seja, Jesus utiliza-te de uma passagem do profeta Isaías, que é: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Ou seja, o povo honrava a Deus, honrava os mandamentos somente pelos lábios, ensinava-os muitas vezes, mas os seus corações estavam muito longe daquilo, muito longe do que eles ensinavam, do que eles pregavam. Então Jesus diz: é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Então tudo isso que eles estavam fazendo não adiantava nada, era tudo em vão, não fazia sentido. Então Emmanuel, no livro Trilho de Luz, ele vai explicar, ele vai comentar essa passagem de Jesus, que é referente ao que o profeta Isaías disse: este povo me honra de lábios, mas conserva de mim longe o coração. Mais precisamente no capítulo 7, intitulado Lábios, Emmanuel vai nos dizer que das potências do corpo são os lábios
nos mais delicados e importantes portas da língua, que podem salvar e arruinar, edificar e destruir. Portanto, não deve permanecer distante das sentinelas da disciplina, ou seja, a nossa fala é uma das potências maiores de que nós temos, de que o nosso corpo dispõe, podendo salvar e destruir, edificar e arruinar. Por quantas vezes nós vemos relatos dos espíritos que trazem-nos histórias de calúnias, de mentiras, pequenas, vamos por assim dizer, mentiras, mas que trouxeram grande sofrimento para os outros e para eles, causando assim séculos de sofrimento, séculos de reparação, séculos de reajuste. Mas do mesmo modo, nós o entendemos para o bem. Uma simples palavra, uma simples conversa pode ali reerguer uma alma que está desanimada, que está prestes a cometer uma loucura, que está prestes a cair. Quantas vezes nós vemos uma palavra pode consolar uma pessoa, reconstituindo a esperança, reconstituindo a coragem, reconstituindo o amor. Então é necessário nós disciplinarmos a nossa fala, os nossos lábios, a nossa língua. Emmanuel continua a mensagem dizendo que se procuras a união com o Senhor, se está de fato ali decidido a continuar em busca da união com o Senhor, da elevação, de prosseguir no caminho de Jesus, repara o que dizes e como dizes. Ou seja, Emmanuel já nos dá ali um norte para disciplinarmos a nossa fala, reparando dia a dia, acontecimento a acontecimento, o que nós estamos dizendo e como nós estamos dizendo, pois há várias formas de dizer a mesma coisa, há várias formas. Então, a disciplina da fala começa aí em vigiar, em perceber, em reparar o que nós estamos falando e como nós estamos falando. Então, Emmanuel complementa a mensagem dizendo que o grande problema muitas vezes não é falar tudo o que pensas, mas falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão, ou seja, falar edificando. Como Emmanuel falava mesmo para o Chico: Chico, se não for para você falar nada que edifique, fique quieto, fique em silêncio, mantenha-se em silêncio. Então nós temos que aprender a nos disciplinar para, diante de uma situação contrária ao nosso contento, possamos silenciar acima de tudo, se não conseguirmos atingir o objetivo de falar com o coração, de falar com amor, de falar edificando, por mais errado que pareça tal situação. Então Jesus continua a sua fala, desta vez chamando todos que estavam ao seu redor para dar um ensinamento importantíssimo. Então ele diz: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. Ou seja, o que torna um homem impuro não é o que entra pela boca, porque eles tinham ali muitos alimentos como impuros, mas não tem nada a ver. O problema é o que sai da boca do homem, é o que ele fala que o torna impuro, porque o que sai da boca procede do coração e é o que torna um homem impuro. Olha aqui, é o que sai da boca do homem que o torna impuro, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver deslavado as mãos não é o que torna impuro. Ou seja, tudo procede do coração. O que nós falamos, os nossos atos, o que nós pensamos, o que nós emitimos de sentimento, de intenção, procede tudo do coração. Ele é a fonte criadora dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa fala. Então, é necessário cuidarmos dele. Ele é que torna
o homem impuro, o que sai dele é que torna-o impuro. Não é não haver lavado as mãos que vai nos tornar impuro. Emmanuel vai comentar esta passagem no livro Vinha de Luz, capítulo 97, intitulado Verbo Criador, que já nós sabemos que o Verbo ele cria muito do que nós estamos cultivando no coração, do que nós estamos pensando. Então Emmanuel diz que essa passagem de Jesus, o que sai da boca procede do coração, é um ensinamento de profunda advertência do Mestre, com profunda advertência, e torna-se indispensável cuidar do coração como fonte emissora do Verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Ou seja, é indispensável a gente cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, trabalhar esses sentimentos, essas emoções, porque, como eu já disse, o coração é a fonte emissora do nosso verbo, para que a gente não perca a harmonia necessária para a nossa própria felicidade. Para trilhar o nosso caminho, nós necessitamos de harmonia, nós necessitamos estar em harmonia, estar em equilíbrio, para enxergar as oportunidades de elevação, as oportunidades de trabalho que nos são conferidas diariamente. Isso me faz recordar de uma passagem, de um diálogo entre Pedro e Paulo, no livro Paulo Estevão, quando, após conversão de Paulo, após ele ficar 3 anos no deserto, voltando para Jerusalém, indo ao encontro dos discípulos na casa do caminho, em um diálogo entre ele, Paulo e Pedro, ele demonstrando toda a sua vontade de ir dizer que estava errado, que Jesus era realmente o Messias no Sinédrio, Pedro então diz para ele, fala: Paulo, a melhor posição do homem na vida é a do equilíbrio, não fazer-se nem mais do que lhe compete, nem menos. Ou seja, é necessário do equilíbrio na nossa vida para desempenhar a nossa missão, o que nós devemos fazer, o que nos compete. É muito importante e entendermos isso, termos o equilíbrio necessário. Então, o que Emmanuel continua a mensagem dizendo que o que sai do coração, da mente, da boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Ou seja, tudo que nós falamos, pensamos, emitimos de emoções, de intenções, torna-nos, tanto a nossa alma pode ficar obscurecida ou pode ser, vamos por assim dizer, ter uma forma mais clara, pois quando trabalhamos no centro espírita, damos passe, oramos, revestimos a nossa alma de uma claridade. Mas quando nós, muitas vezes, conservamos, cultivamos mágoa, ressentimento, isso obscurece o nosso coração. Como nós vemos naquela famosa história de Chico, quando aquele parente seu mata aquele cachorrinho que está muito doente. Chico conserva ali uma mágoa e uma mancha no seu coração, no qual Emmanuel diz a ele que era necessário, que eles tinham um problema, porque Chico conservava uma mancha no coração. Chico, ele estava magoado com aquela pessoa. Então, nós não conseguimos ver, mas isso reflete em nossa alma, reflete no nosso ser, esses sentimentos que nós conservamos, as reais intenções, por mais que as palavras são o oposto, mas a nossa intenção, o nosso sentimento não nos trai, não tem como a gente maquiar isso perante os espíritos, perante a nossa alma. Então, Emmanuel diz que são potências atuantes do que sai da nossa boca, que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo, de acordo com as nossas mais secretas intenções. Então, é de responsabilidade nossa tudo o que nós falamos, pensamos e emitimos. Isso me faz recordar
de uma mensagem de Eurípides Barçanufo, no livro Ceareiros de Volta, de Valdo Vieira, onde ele vai nos trazer uma mensagem intitulada Nossas Vítimas, que ele diz que nós, muitas vezes, cometemos faltas que nós nem percebemos, e dentre as quais ele cita, está a de, por exemplo, quando falamos algo aparentemente não ruim, mas com a intenção de criticar, com a intenção de denegrir. Então isso são faltas que a gente não percebe e faz necessário nós perdoarmos o nosso próximo, termos compaixão do nosso próximo, porque nós vamos necessitar de compaixão, nós vamos necessitar de perdão quando defrontados no porvir, na vida futura, com essas faltas, perante essas faltas. Então, tudo que nós emitimos, emanamos, é de nossa responsabilidade. Então, os discípulos vão ao encontro do Mestre, dizendo que os fariseus ficaram escandalizados perante o que Jesus havia dito. E então Jesus diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Ou seja, arrancada seria toda planta, toda essa tradição que não provinha de Deus, não provinha dos mandamentos de Deus, que seria arrancada, não permaneceria pelo tempo. Allan Kardec, no item 10, vai dizer que ainda hoje muitos cristãos conservam esses hábitos, praticando, colocando nos rituais, nas tradições, achando que praticando-as serão salvos, esquecendo-se da moral, que foi o que Jesus ensinou, que é justamente o que Jesus ensinou. Tem que, primeiro é a moral, primeiro é modificar o que está dentro, é o coração. Então Jesus conclui dizendo: deixai-os, são cegos que conduzem cegos, se um cego conduz outros, ambos caem no fosso. Então Jesus considerava os fariseus, os doutores da lei, os escribas, como cegos, porque eles não enxergavam a realidade. Eles eram criaturas que se achavam donos da verdade, eles eram muito pretensiosos, pois eles julgavam as pessoas, eles condenavam as pessoas segundo o seu entendimento para com a lei, segundo o seu entendimento de acordo com as tradições. Então Jesus chamava-os de cego, e aqueles que os seguiam eram cegos também, porque não enxergavam a realidade da vida. No item 9, nós vamos ver aqui um outro diálogo de Jesus, que Allan Kardec seleciona no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 ao 40, que diz assim: Enquanto Jesus falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, ele pensou somente, disse para ele mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Olha aquela tradição que nós falamos, por que não lavou a mão antes de jantar? Então Jesus, ele capta esse pensamento do fariseu e diz para ele: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Ou seja, Jesus ali já vai direto ao assunto, mostrando que não é o recipiente físico, material, o copo, o prato, que necessitava de limpeza, mas sim o âmago, o coração, o interior que necessita de limpeza, pois revelava-se ali perante Jesus, o fariseu, que o seu coração estava cheio de rapina, cheio de maldade. Então Jesus, de certo modo, revela perceber essa exigência que constitui para os fariseus
vamos por assim dizer, onde a criatura, onde eles descarregavam no objeto todo o peso da sua própria consciência, para com isso, sentindo-se, podendo se sentir-se aliviados, não praticando os mandamentos de Deus, eles praticando essas tradições, eles transferiam para essas tradições, para esses objetos, para a matéria, todo o seu peso da consciência de não haver praticado o mandamento, sentindo-se assim aliviados. Então Jesus complementa chamando-os de insensatos. Vale lembrar que na tradução da palavra hebraica asinetoi, se tem um significado de sem inteligência. Então Jesus diz: insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Ou seja, Jesus aparentemente nos fala algo enigmático, pois aparentemente tratava-se de duas coisas opostas, o exterior e o interior, mas que na verdade revelava-se ali no fundo uma coisa só, pois aquele que fez o interior também não fez o exterior. Não é a mesma pessoa que fez o interior, não fez o exterior. Então a grande lição que Jesus nos traz não é a limpeza do corpo que importa, o exterior, a limpeza do exterior, a limpeza do copo, dos pratos, mas sim o do espírito, mas sim do conteúdo. De nada adianta lavar, purificar o exterior sem que o mesmo se suceda com o conteúdo, com o que está no interior, com o que precisa ser limpo de fato, que é a maldade e a iniquidade que nós vemos aqui em questão. Então, para limpar o nosso coração, vale lembrar que o oposto de iniquidade, o oposto de rapina, é justamente a generosidade e a bondade. Então, necessitamos combater os vícios morais que nós ainda temos, o egoísmo que ainda nós temos, o enclausuramento em nós mesmos, começando em nos doar, começando, por assim dizer, mudando as nossas atitudes. Emmanuel traz uma mensagem muito bonita no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 18, intitulado Purificação Íntima, que ele vai dizer que aquele verdadeiro discípulo, para realizar a obra de sua elevação, ele vai necessitar de 3 coisas, que primeiro é da autodisciplina, a pessoa se disciplinar os seus pensamentos, os seus atos, a sua fala, os seus sentimentos. Depois ele vai necessitar adquirir a compreensão fraternal, ou seja, a caridade para com o próximo, a compreensão, a indulgência, a abnegação, entender ali as misérias do próximo, saber compreender, saber relevar, saber perdoar, e o espírito de sacrifício, ou seja, doar-se, sacrificar. Por vezes, Chico Xavier dizia que o amor é o esquecimento total de si mesmo. Então, a pessoa que conseguir combater todos os seus vícios morais, o seu egoísmo, e aprender a dedicar integralmente ao próximo, com a autodoação plena, pura, ele vai conseguir enxergar a pureza em tudo, em todos, em tudo e em todos. Então é necessário nós começarmos esse serviço da autodisciplina, do trabalhar nessas virtudes que nós vemos em Jesus, trabalhar aí o nosso amor, o nosso nos sacrificando, mas para o bem, para nos doarmos de fato ali e conseguirmos o nosso burilamento, a nossa elevação, a nossa ascensão. Bom, meus irmãos, é isso. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz.